Oi, oi, gente, boa noite. Vou chamar aqui a convidada. Vou tirar aqui esse... Isso, agora. Vou chamar aqui a Fátima. Entrando agora na live. Esperar a Fátima aceitar. Estão me ouvindo direitinho? Luísa, boa noite. Carlinha, minha cunhada, boa noite. Jacilene, Jássia, as mães aí dos meus alunos queridos. Tá dando para me ouvir direitinho? Certo, ok. Tá dando para me ouvir. Tô aqui no quarto de Júlia com os bonecos dela ali, ó. Me aproveitando que ela tá em Recife, usando o quarto dela para gravar. Deixa eu ver aqui a Fátima. Fátima ainda não aceitou o convite. Esperando, então. Por enquanto que ela não aceita, eu vou conversando com vocês, gente. Hoje o tema da live vai ser sobre intervenção precoce. A gente vai dar algumas informações para quem ainda tem dúvida em relação a como ter um diagnóstico precoce, né? As características, os critérios diagnósticos e a importância da família estar atenta justamente para poder ir atrás de um diagnóstico, porque se a família não estiver atenta, né, a gente não consegue. Mesmo quando os professores percebem, né, características, mas quando vão conversar com a família, às vezes a família não está aberta a diálogo, a família ainda não percebeu, às vezes isso acontece também, né? A família ainda não percebeu aquelas características que na escola já perceberam. E aí, para a criança estar na escola, muito provavelmente ela já está com uns 3, 4 anos. Então, aí a família já se atrasou um pouquinho, infelizmente, às vezes por falta de informação, às vezes porque realmente não aceita. Então, é isso que a gente vai conversar. Eu tô mas ela não está conseguindo aceitar. Não sei por quê. Fátima, você não está conseguindo entrar. Eu vi agora que você falou. Oi. Você não está conseguindo entrar, eu estou mandando para você o convite. Agora, agora consegui. Vira, Tem que virar a câmera. tem que virar sua câmera. Boa noite para quem está entrando na live. Boa noite. Boa noite para todos. Vou assinar aqui. Ai, Fátima saiu. Vou mandar de novo. Gente, a Fátima está tentando entrar aqui na live, mas eu acho que ela está tendo algum probleminha e não está conseguindo. A gente também ia fazer pelo... Conseguir. Fátima? E... Consegui virar a câmera. Aê, Consegui virar a câmera. conseguiu! Boa noite. Boa noite, boa noite. Você estava O pai de Duda já já chegou, tá? O pai de Duda já chegou. Ótimo, ótimo. Você estava conseguindo ouvir o que E aí, você já se apresentou? Já me apresentei, eu só não fiz autodescrição, mas eu me apresentei e eu estava dando introdução para o pessoal do que é que vai ser a live, né? Mas eu vou querer que você fale também. E eu estava começando a explicar que a gente, infelizmente, não vai conseguir fazer pelo YouTube ao mesmo tempo. Vai ficar só aqui pelo Instagram e vai dar tudo certo.
Certo. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Fátima, eu sou mãe de Maria Eduarda, Duda, para os íntimos é Duda. Ela tem 9 anos e ela foi diagnosticada aos 3 anos de idade. E desde então eu venho estudando autismo, conhecendo outras mães. E essa semana eu fui em uma caminhada em Buquira, a primeira caminhada sobre o orgulho autista em Buquira, e vim de lá inquieta, com o coração bem inquieto, com essa questão de que alguns pais estão esperando, alguns pediatras até pedindo para esperar, e me parece que por mais que a gente fale, as pessoas ainda não entenderam a importância da intervenção precoce. Então é por isso que eu e Camila, né, que sempre estamos conversando, inclusive eu acho que Júlia e Duda são gêmeas que nasceram em barrigas diferentes, em estados diferentes, porque elas são muito parecidas. Concordo. Muito parecidas. Aí estamos aqui, né, Camila, com a intenção de dividir as nossas vivências, experiências e informar a população e outros pais que estão começando agora, ainda estão nessa fase de investigação, para que as pessoas percebam o quanto é importante intervenção precoce. Sim. Vou fazer uma descrição aqui rapidinho. Meu nome é Fátima, eu sou do sexo feminino, estou usando uma blusa branca, inclusive a camiseta sobre o orgulho autista de Buquira. Tenho cabelos longos, pretos, e estou usando um batom nude. No fundo tem uma tela branca, uma parede branca. Pronto. Agora eu vou fazer a minha autodescrição. Meu nome é Camila, também sou do sexo feminino. Eu tô com a camisa branca, que tem uma estampa aqui, não sei se dá para ver, mas está escrito Mamãe de Autista. Eu tô aqui para trás, tem metade de uma parede, que é a porta do guarda-roupa, na verdade, marrom. Atrás aqui tem um beliche, os bichinhos de Júlia aqui. Meu cabelo é liso, médio mais ou menos, aqui na altura do ombro. Eu tô com a maquiagemzinha, né, porque ninguém merece ver a cara de cansada da pessoa. E eu tenho pele branca, e é isso. É isso, gente. Foi mais ou menos essa introdução aí do que a Fátima falou. E enquanto a Fátima estava falando, eu me lembrei aqui. Eu sempre falo isso no Instagram, sempre toco nesse assunto, em relação ao primeiro laudo de Júlia, que não foi um laudo, na verdade, né? Foi uma declaração de que a gente levou ela na primeira neuropediatra. Era mais ou menos, acho que ela tinha uns 2 para 3 anos, mais ou menos isso. E essa neuropediatra, ela falou que Júlia não tinha nada, né? Era apenas uma criança muito agitada. E aí essa é a importância da família, da gente estar correndo atrás, né? Porque e buscar profissionais realmente especializados. Na época, eu não me lembro, sinceramente, se essa médica que levamos Júlia a primeira vez, se ela era uma neuropediatra especializada no diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento. Eu não me recordo, mas eu acredito que não, né? Pelo que ela falou, pela declaração que ela deu, inclusive foi por escrito, com carimbo, com tudo, então ela tinha muita certeza daquilo que ela estava passando para mim, mas assim, como aquilo me inquietou muito, as características de Júlia, e a escola também já tinha passado para mim, né, como ela era em sala de aula, então a gente não, eu e minha mãe, que é minha mãe que sempre me ajuda em tudo, não nos demos por satisfeitas e fomos atrás, mas assim, a gente poderia ter parado ali. E aí eu não sei. Minha história foi um pouco... Desculpa te interromper. Comigo também aconteceu algo parecido, que eu fui a umas 3 psicólogas, aí como eu tinha recentemente perdido o Theo, alguns falaram que Duda estava com atraso de fala, por conta que eu fiquei muito tempo cuidando de Theo, e que não era nada disso, que eu voltasse para a minha rotina, que saísse do luto e fosse cuidar de Duda. Então, assim, só que eu sabia que tinha algo de errado, né? Algo estava fora da curva, ela já estava indo para a escola e eu percebia que tinha algo de errado. E daí é muito importante você ter cuidado na escolha dos profissionais. Estudar também sobre o assunto, Sim. Né?
porque às vezes tem profissionais que ainda não têm esse cuidado, e é sempre bom pedir uma segunda opinião, porque senão estaria... No caso, não foi o neuropediatra, né? Que eu acho muito grave uma neuropediatra dar um diagnóstico com tanta certeza na primeira consulta, foi? Foi. Complicado. Mas aí eu busquei outras opiniões, até que uma psicóloga conseguiu ver realmente como é que era Maria Eduarda, que ela também sempre camuflava muito os sinais de autismo diante de algumas profissionais. Ainda tem isso, né? Ainda tem essa questão da camuflagem, que principalmente a gente já tem estudos hoje, né? Principalmente mulheres, meninas autistas fazem muito, conseguem, né? Desenvolvem essa habilidade, né? Que é da camuflagem. E aí realmente dificulta um pouquinho o diagnóstico se não for um profissional que realmente esteja capacitado, né? É uma investigação. Tem que ouvir outros profissionais, né? É o médico, o neuropediatra que vai dar o diagnóstico, ou um psiquiatra que vai dar o diagnóstico, mas assim, ele tem que ouvir toda a equipe multidisciplinar. Não pode ser só ele. E principalmente, né? Ouvir a família. Por isso que é tão importante, porque não adianta. Se não for a família, quem vai levar a criança até o médico? Ninguém. O médico não vai chegar lá, bater na sua porta. Oi, tudo bom? Vim aqui olhar seu filho, fazer um diagnóstico. Não vai. Antes de você entrar, Fátima, eu estava falando também a importância da família, sim, em relação à importância da escola também. Da escola estar atento, né, a essas características, saber fazer uma boa avaliação dos seus alunos, saber observar, estar atenta, né, aos comportamentos de todos os alunos e saber principalmente como comunicar à família, porque, gente, não é algo fácil. Não é algo fácil, assim. Hoje em dia, eu atendo alunos em casa, tenho contato com as famílias e, assim, a gente começa a ver comorbidades. Que, no caso, assim, comorbidades são outras situações além do autismo. Por exemplo, autismo e TDAH, autismo e deficiência intelectual. E aí não é uma tarefa fácil você chegar para uma mãe, para o pai, e você falar, olha, eu estou percebendo, pode ser o primeiro diagnóstico, né? Eu estou percebendo que o seu filho tem traços, características, ele pode ser autista. Da mesma forma que também não é fácil, mesmo a criança já tendo um diagnóstico, você chegar e falar, olha, pelo que eu estou avaliando, pelo que eu estou observando, além, né, do diagnóstico dela, seu filho tem outro diagnóstico. Não é fácil. Então, a escola precisa também trabalhar toda essa questão com a família para que a família possa digerir da melhor forma, aceitar da melhor forma e realmente ir atrás. Porque se a família não for atrás, ninguém vai por essa criança, ninguém vai ajudar essa criança, infelizmente. Tem um comentário aqui, né? Participando, você consegue ler o comentário de Joyce, aqui de Macaúbas. Ela falou que o diagnóstico do filho dela foi parecido com o de Júlia e ela mandou um outro comentário. Você consegue ler? Consigo. No meu caso, deixa eu ver aqui, pediatra que não tinha nada, mas não me deu para ver se ele, com 2 anos depois, ele teve o diagnóstico fechado com uma outra. Pronto, foi bem interessante. E Júlia também tem TEA e TDAH. Bem isso. Duda está em investigação. A psicóloga do CAESP, em Fátima, está em investigação. Eu também acho que ela também é TDAH. Nem é a questão da hiperatividade, ela é uma menina tranquila, é a questão do déficit de atenção. Porque muita gente acha que criança hiperativa é só a que é muito agitada, né? Que conversa muito. E Duda, não. Ela é tranquila, mas assim, a atenção, qualquer coisa tira a atenção dela. Eu digo que até uma mosca que passa na frente, assim, ela acompanha o voo da mosca e se perde do que a professora está falando, ou muitas vezes do que a gente está falando com ela. Aí ela está em investigação também, mas acho que vai ter esses dois transtornos. A Júlia tem, né? Também, ela tem muito essa dificuldade, né? Essa falta de atenção é algo assim. E o que é importante as pessoas entenderem que não é uma mera falta de atenção. Assim, não é algo porque eu vou ter
você está sob estresse, ou porque você está ansioso. Isso é normal. Você ficar com falta de atenção, por exemplo, depois que você teve um filho, depois que você chegou do trabalho, daquele dia estressante, você está meio avoado, isso está dentro dos padrões. Né? Não é nem normal, está dentro dos padrões. Mas quando isso foge realmente do padrão, aí a gente já começa a investigar, porque realmente pode ser que seja um transtorno. No caso de Júlia era assim, durante muito tempo foi colocado tudo no autismo, né? Ah, porque ela é autista. Ah, porque ela é autista. Ah, porque ela é autista. Até que a gente começou a perceber, principalmente na escola e em casa, falta de atenção com tudo que a gente falava, acabava de comer, não sabia nem do que tinha se alimentado. E não é porque ela não consegue falar o nome dos alimentos, ela conhece, ela sabe, mas é porque não estava nem prestando atenção no que estava fazendo. Entrava no quarto, se eu pedisse, Júlia, pega a caneta preta, tá em cima da cama. Ela chegava no quarto, ela nem lembrava o que eu tinha pedido. Então, assim, a gente fica brincando, mas teve que ir atrás mesmo. Esses dias eu estava comentando com o Alexandre que o TDAH estava afetando mais Duda nas AVDs, nas atividades de vida diária, do que o autismo. Tem dias, né, que tem a questão sensorial e o autismo aparece, mas na maioria das vezes agora eu estava percebendo que na escola, em alguns momentos aqui, o TDAH estava atrapalhando mais a vida dela do que o autismo. E muitas vezes a pessoa, quando coloca tudo ali no autismo, né, acaba passando despercebido outros transtornos que podem também ser, como é que eu posso dizer, trabalhados, né? A equipe multidisciplinar pode ajudar. Sim. E autismo tem comorbidades, né? No caso aí é um outro transtorno, mas também tem outras comorbidades que o autismo traz. Sim, sim, com certeza. Com certeza. De Júlia a gente começou a perceber também exatamente isso, que algumas coisas não batiam, não entravam só nessa questão do autismo. Tinha que ter outra coisa além, sabe? Porque realmente não batia. Você, quando está de dentro, você começa a perceber. E aí você vai ler as características, né, do que é um e do que é outro. E aí você começa a distinguir o que é mais ou menos cada coisa, por onde a criança está mais ou menos flutuando, como dizem, né, dentro dos transtornos. E aí o de Júlia foi isso mesmo, essa questão do TDAH. Fica muito evidente mesmo. Eu estou vendo aqui que teve outro da Jo, outro comentário, ela dizendo que o papel da escola com o filho Guto foi primordial no diagnóstico dele. Pois é, de Júlia também, essa observação, porque às vezes a gente acha que é só a gente que está percebendo, né? Só a gente que está vendo, e talvez seja coisa da nossa cabeça, mas aí quando a escola também vai dando embasamento do que a gente está falando, pesa mais. A gente diz, não, opa, não é só em casa, não é só comigo, não. É bem isso mesmo. A Jo tem 2 filhos autistas, eu acho que é o mais velho, depois Guto. E essa questão da escola é muito importante. E em Buquira, vieram professora, diretora falar comigo, que já tinha mandado relatório para a família, falando, né, sobre o comportamento da criança, para procurar um neuropediatra, e que as famílias continuavam negando o suposto autismo. E o que eu me pergunto do que as famílias têm medo, gente? Porque o início do tratamento são terapias que não têm nenhuma contraindicação. Se a escola está percebendo que seu filho tem algum comportamento e que está afetando na aprendizagem dele, não entendo por que esses pais continuam negando. Assim, quando o preconceito vem dentro da família, é bem mais complicado. E isso foi o que mais me deixou com o coração angustiado vindo dessa caminhada de Buquira, porque muitas professoras, diretora de escola, falando que já tinha feito relatório, conversado com a família, e a família também teve alguns casos que falou que levou nenhum clínico geral do postinho, né, e não é o mais indicado. Eu até entendo, porque aqui não tem neuropediatra pelo SUS, quando tem é para a Vitória da Conquista, e é bem difícil conseguir. Então, assim, eu acho que também há até falta de conhecimento, principalmente, e do financeiro mesmo, porque
O valor de uma consulta de neuropediatra não é baixo aqui. Eu acho que é em torno de 250. E tem alguns em Vitória da Conquista que chega a ser mais de R$ 500. Posso dizer, agendei consulta para Ícaro setembro, R$ 650. Parcelado, lógico, no cartão. Mas é porque, veja só, você falou uma coisa agora que é o que está acontecendo comigo agora. Com o Ícaro, que é o meu segundo filho, que ele tem 1 ano e 3 meses. A gente vai falar mais da live em relação a ele. Mas, assim, resumindo, né? Tanto em Japaratinga, onde eu moro, em Alagoas, como na cidade vizinha, que é em Maragogi, já coloquei Ícaro na fila de espera para neuropediatra já faz mais de 1 mês, ou 2, ou já vai fazer 2 meses. E assim, nada, sem previsão de quando vão chamar. Né? E aí eu vou, Aqui também é assim. vou ficar esperando. Se eu tenho condições assim de pagar, eu não vou ficar esperando. Agora, para as famílias que a gente precisa entender que tem família que realmente não tem condições, é muito complicado. Aí é aquela situação de que existe solução para tudo. Realmente não tem essa questão do valor financeiro, eu entendo que não é uma consulta barata, é uma consulta cara, mas o que é que a família pode fazer? Pede relatório, né, à escola, se tem como ir para um clínico geral, e esse clínico geral realmente está vendo, olha, mãe, seu filho realmente tem as características, pede o encaminhamento desse clínico geral. Se tiver como ir para qualquer outro médico, psicólogo, pelo posto mesmo, pede também relatório para esse médico e aí vai no fórum da sua cidade e entra com ação. Vai na defensoria pública, não precisa necessariamente você estar pagando um advogado, você entra pela defensoria pública e você vai colocar a prefeitura, né? Vai chamar a prefeitura assim para dizer, olha, eu estou aqui com todos os documentos necessários, meu filho precisa de uma consulta e aí o município não tem esse médico, o que é que eu vou ficar fazendo? Vou ficar esperando quanto tempo por esse médico? E aí a família tem como ir, tem como acionar a justiça, né? Não vou dizer que é do dia para a noite, não é, mas provavelmente é mais rápido do que você ficar esperando quando for vir. Se você não tem condições financeiras de pagar, junte todos os documentos necessários do seu filho e vá na defensoria pública, vá no fórum mais perto da sua cidade e aí entre com a ação. Porque realmente, gente, não tem como ficar esperando. É algo muito sério. Não pode ficar esperando quando for aparecer vaga daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Aqui a situação é bem parecida e eu estou indicando às mães, procure o Ministério Público, porque não dá para esperar, gente. Não dá. Não dá para esperar uma consulta em Vitória da Conquista daqui não sei quanto tempo. E agora, Camila, que você vai falar de Ícaro, tem algumas mães que eu conheço também, que elas próprias estão investigando, e eu vou deixar até você para falar mais sobre essa questão do diagnóstico precoce, que é antes dos 3 anos, né? Isso. Porque o de Duda foi na primeira infância, porém foi depois dos 3 anos. Então, aí eu gostaria que você falasse, nem te interromper tanto, porque você tem mais propriedade para falar sobre esse assunto, que é a intervenção precoce antes dos 3 anos de idade. Então, você vai falar sobre Ícaro, né? Que está sobre sua história aí em geral, né? Isso. Mas se você quiser falar, pode falar também. Fica à vontade. Você sempre contribui muito com tudo que você fala. Então, gente, como eu havia dito, né, respondendo a pergunta anterior da Jo, eu tenho um filho, né? Eu tenho Júlia, que tem 10 anos. Júlia já tem diagnóstico autista, TDAH, tem transtorno do processamento sensorial também, um combo bem recheado e completo. E aí, tem o Ícaro, que tem 1 ano e 3 meses. Ícaro ainda não possui diagnóstico, mas está sobre investigação. Investigação como? Né? Eu já levei ele para psicóloga, já levei ele para o fono público aqui na minha cidade, em Japaratinga, e ambos os médicos eles já passaram encaminhamento para o neuropediatra. Que aí a gente volta nessa situação que eu estava falando agora há pouco, que pelo SUS só Deus sabe quando vão me chamar, mas quando me chamarem eu vou mesmo assim.
né? E tudo isso começou por quê? Né? Ícaro, por volta de 6 meses, sim, desde que ele nasceu, na verdade, eu sempre fico atenta, observando. Observar a amamentação, aí Ícaro nasceu com um freio da língua, né? Que é esse daqui, preso. Então, isso dificultou muito ele a deglutição, a amamentação, e aí a gente foi e levou ele para cirurgia. Isso não tem a ver com autismo, mas já foi algo que a gente observou. Porque existem mães que a criança só vão descobrir que a criança tem o freio lingual preso quando na fase da alfabetização. Porque a criança não consegue reproduzir os fonemas, a criança tem dificuldade, aí quando vão investigar, descobre. Mas aí a gente já observou, e assim, acho que ele tinha um mês por aí, a gente já observou isso, e eu sempre fiquei muito atenta. No início eu era, assim, muito fixa, sabe? Eu ficava acompanhando mês a mês, cada marco do desenvolvimento, eu ficava lá marcando o que faz, o que não faz, quanto tempo faz, até quanto tempo é aceitável. Mas depois, assim, eu fui relaxando mais em relação de que, se for para ter um diagnóstico, vai ter, independente de eu estar observando ou não. Mas, logicamente, que é importante eu estar observando para eu poder estar estimulando ele. Mas eu digo isso em relação a tranquilizar, a me tranquilizar. Porque tem mãe que realmente fica assim a ponto de ter um ataque dos nervos. E isso também não é bom, né? Porque se não for a família tem que estar sã, a família tem que estar bem para poder correr atrás, né? E para poder aceitar, porque as outras pessoas vão perguntar, as outras pessoas vão perceber. E aí, quando começou a chegar perto de um ano, Ícaro não dá tchau, Ícaro não aponta. Quando a gente aponta, né, que é a atenção compartilhada, ele não olha para onde a gente está apontando. Ele começou agora a andar algumas vezes na ponta do pé, bater palma. O que foi que aconteceu? Ele batia palma, ele parou de bater palma durante muito tempo, e aí agora, algumas semanas atrás, ele começou a bater palma novamente. Mas assim, não é aquilo que a gente diz, Ícaro, bate palma, parabéns, e ele bate palma junto. Não. É meio que bate palma quando ele quer. E aí a gente estimula muito ele, sempre pedindo para ele fazer, sempre fazendo na altura dos olhos dele, sempre cantando a música parabéns pra você. E ele gosta muito, ele sorri muito quando a gente canta a música, fica todo feliz. E às vezes ele fica tão feliz que às vezes ele bate, às vezes ele não bate. E ele tem muita movimento repetitivo, né, com a cabeça, ele fica assim. Aí a gente fica brincando, dizendo que ele está fazendo não, o tempo todo, não para tudo. Mas aí a gente já vê que é um comportamento repetitivo, porque ele não está fazendo não. E ele faz assim em inúmeros momentos, não é só quando tem uma função. Às vezes ele está brincando, do nada ele faz. Antes ele também fazia assim, agora ele parou, está fazendo só o não. A gente começou a ver ele também em vários momentos já andando na ponta dos pés. Quando ele está muito feliz, ele também faz assim, com as mãozinhas aqui na lateral do corpo, né? Não aqui em cima. Eu estou fazendo aqui em cima para vocês verem, mas ele faz na lateral assim do corpo. Quando ele está com raiva, ele também faz assim, bota muita força. E Júlia fazia muito isso. Ícaro não fala, né? E nessa idade, assim, a partir de 1 ano, né, já se espera que a criança esteja falando poucas palavras, mas ela esteja falando algumas palavras. Mamãe, papá. E ele balbucia, ele apenas balbucia, né? E é sempre o mesmo balbuciado e sempre o mesmo tom. Não varia o tom da voz. E já é esperado nessa idade, né? É uma criança muito inquieta mesmo. Ele começou assim, de uns dias pra cá, a deitar no sofá. Ele mesmo deita no sofá e fica um tempinho assistindo TV, mas assim, coisa de 2 minutos. Hoje, ou foi ontem mesmo, eu estava lavando os pratos, meu esposo está com o computador, e ele estava tão quietinho, que eu estranhei. Eu digo, ele
esse menino dormiu no sofá. Tem alguma coisa errada. Porque assim, ele não fica quieto. Outra coisa também, ele chega perto do armário da gente, onde a gente guarda as panelas, ele brinca muito com panela. Assim, os brinquedos, ele raramente brinca. Da função, então, os brinquedos, ainda não chegamos nessa fase. Não, mas assim, panela, cinto, sapato, essas coisas ele adora. Né? A única coisa que ele dá função, que ele realmente sabe que pode riscar, é lápis e caneta. Aí ele dá função, ele risca. Ele pega, lógico que ele não tem ainda a apreensão correta, né, de pegar no lápis, mas ele pega assim, faz, risca o corpo todo. As panelas, parece que ele tem prazer. Ele chega no armário das panelas e derruba assim, derruba tudo. A gente bota no lugar, ele vai lá e derruba. Parece que ele tem prazer em ouvir o som das panelas caindo. Em relação a atraso motor, ele não teve. Não que eu tenha percebido. Talvez um especialista possa investigar, né, se chegar a esse ponto. Mas assim, eu não percebi. Ele levantou a cabecinha no tempo certo, ele começou a ficar com o tronco mais durinho no tempo certo, sentar, engatinhou, primeiro ficou em pé com apoio, depois ficou em pé sem apoio, arriscou os primeiros passos, tudo antes de 1 ano. Antes de 1 ano, o Ícaro já andava, já corria. Então, hoje em dia, se soltar ele aqui na minha rua, minha filha, ele vai embora. Outra coisa muito importante. Chamamos ele pelo nome e ele não olha. Ele não olha quando a gente chama ele pelo nome. A gente pode gritar. A parte motora. Pode falar. Eu te falar que eu achei ele precoce na parte motora. Ele começou a andar com uns 10 meses, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Ele foi bem precoce. E pelo que eu vejo, realmente não tem nenhuma dificuldade motora, não. Não tem. Joga as coisas, arremessa, corre. Agora, sim, tudo que for da área motora, eu e meu esposo ficava assim, 3, 4 dias ensinando a ele. Depois disso, ele já estava tentando fazer sozinho. E ele só se sossegava quando ele aprendia. Subir e descer da cama, subir e descer no sofá. Agora ele está se aventurando a subir na cadeira. Descer, ele já desce. Mas agora ele quer subir na cadeira. Então, assim, não tem noção de perigo. Sobe. A gente tem uma mesinha de centro. Ele sobe em cima da mesa de centro. Como eu disse, a gente chama ele pelo nome e ele não ouve. Essa semana eu fiquei até rindo, porque a Júlia também tinha essa característica. Aí ela estava querendo brincar com ele de pega-pega. E ele estava na área. E ela, Ícaro, mamãe, ele não ouve, ele não está me ouvindo. Eu digo, você era do mesmo jeito que estava dele. Ela, eu digo, você. E assim, o contato visual dele é pouco. Ele não sustenta o contato. Por vezes, ele faz contato visual. Se eu tiver com alguma coisa no rosto, um óculos, ou uma maquiagem diferente, ou uma tiara, aí ele tá virado pro outro lado, aí ele olha assim, vem para trás, e depois já tira de novo, sabe? E quando eu busco o olhar dele, ele estando no meu colo, ou se ele estiver sentado em algum lugar, ele se esquiva, sabe? Ele não olha. As pessoas, quando a gente tá no carrinho, brincando com ele, na rua, no parquinho, passeando com ele. Aí as pessoas chamam, olha que lindo, que bebezinho lindo. Ele nem cede. Tudo assim. Parece que a pessoa não tá nem lá. Então, assim, todas essas características foram as que eu me lembrei agora. Mas, assim, tudo isso me levou a ficar no pé do pediatra, do posto daqui que a gente levava. E, assim, a primeira vez que eu falei para o pediatra, esse daqui de Japaratinga.
eu acho que Ícaro tinha, eu acho que Ícaro tinha um ano, mas assim, a pediatra que eu levava ele, que era em outra cidade, que era em Pernambuco, outro estado, na verdade. Desde que a gente levou, que ele nasceu, que eu digo, olha, eu já tenho uma filha, minha filha já tem o diagnóstico, então eu quero que a gente fique muito atenta às características que ele possa ter, e se ele tiver qualquer sinal, eu quero encaminhamento, porque eu quero investigar, mas aí a gente, por condições financeiras mesmo, precisou trocar de pediatra para ir para um mais perto, e começou a ir por um que é pelo SUS mesmo. E aí eu sempre fiquei no pé dele, eu ia com a minha listinha lá, olha aqui o que eu estou observando. E aí quando a gente levou Ícaro com um ano, ele pediu para eu ter calma, para eu esperar e continuar observando. E aí quando foi com 1 ano e 3 meses que a gente levou novamente, eu digo, olha, como o passe de máscara não está assumindo, pelo contrário, a lista só está aumentando. Quero investigar, quero levar ele para um lugar. E aí foi quando ele passou, né? Para o fono e para a psicóloga. No outro dia eu já estava lá. A mãe louca. Certo. E Camila, que eu já ouvi de algumas mães falando que fez lista e tudo, e Isabela Noel, inclusive. Ela teve um filho que é Nicterus, que virou estrelinha igual o Theo, e aí ela teve Gael, que com 1 ano e pouco também ela começou a perceber sinais de autismo. Aí ela levou a listinha, igual você fez. Só que a neuropediatra ignorou. Aí ela procurou outra e levou vídeos. Porque só na listinha da mãe, a neuropediatra também ignorou, falou que ela estava muito preocupada e que tinha que esperar. Aí ela começou a fazer registros de todos os sinais em vídeo. E é o que tem que fazer, né? Porque, infelizmente, alguns profissionais, vou te dizer, viu? Deixa muito a desejar. Deixa muito, muito a desejar mesmo. Porque, assim, se a mãe tá chegando, tá lá falando, tá com a lista, a mãe não tirou aquilo do nada, né? Da cabeça dele. Ah, não, eu quero um diagnóstico. Eu quero que... ele sabe que não funciona assim. Mas sabe o que é que eu percebo? Às vezes, a incapacidade do médico, ele quer se livrar daquilo. É um irresponsável. Mas, assim, ele não tem capacidade para dar um diagnóstico, ou ele está preso a um estereotipo de autista, assim, de muitos anos atrás, ou aquele estereótipo de filme, né? E que só existe um tipo de autista, aquele autista branco, aquele autista que é não oralizado, aquele autista que se agride e tal, e fica preso nisso, e crianças ou adolescentes e até adultos que fogem, né, desse padrão que foi criado, eles descartam. Isso, para mim, é falta de capacidade, né? Falta de saber realmente fazer um diagnóstico corretamente, de observar, de validar o que aquela família está trazendo e correr atrás, junto com a família, né? Porque, assim, foi como você disse, para as terapias não tem contraindicação. Logicamente que você não vai pegar uma criança de 2 anos de idade, que nem tem diagnóstico, nem tem terapia, e aí a mãe já vai sair de lá com uma receitinha, um tratamento medicamentoso. Isso não vai acontecer. Acho que as famílias, às vezes, têm medo disso. E, assim, não funciona dessa forma. Primeiro vai para a avaliação, primeiro vai para as terapias, que mal ao seu filho não vai fazer, só vai fazer bem, só vai trazer ganhos de habilidades, ele tendo ou não, ele sendo ou não. Mas, assim, as famílias têm muito medo. Tá aí uma coisa, assim, que isso não me assusta. Lógico que eu já tenho Júlio, né? Eu já passei pelo processo. Mas, assim, não tenho medo de passar por isso novamente. E prefiro muito mais ter um diagnóstico precoce, né? Que é o que é comprovado, terapias intensivas, baseado, né, em evidência científica, intensivo, sendo 40 horas ou não, mas que seja todos os dias da semana, escola, casa e na clínica, né? E precoce. Porque se você for ficar esperando para ter ganhos de habilidades assim, rápido, depois dos 6 anos de idade, você não vai ter. E foi aquela pergunta que você falou, né? Da intervenção precoce. Nos Estados Unidos, a intervenção precoce é de 0 a 3 anos. Aqui no Brasil, é na primeira infância. E a primeira infância aqui é de 0 a 6 anos. Então, aí é que está isso. Para mim já tinha que ser para mim, 6 anos. Exatamente. Para mim,
Porque a criança com 6 anos já vai ter ou vai estar perto de ter a segunda poda neural. Então, já vai estar perdendo habilidades, né? O que não tiver sido estimulado, a criança vai estar tendo perda de habilidades, infelizmente. É por isso que a gente fala, né? Por isso que a gente corre tanto atrás e fica batendo tanto nessa tecla. Às vezes o pessoal pode achar que até a gente é chata, né, Fátima? Porque quando vem falar com a gente já fala a verdade. Fala a verdade realmente que tem que correr atrás, que tem que. A gente assim, não passa pano, como dizem, né? Não fica maciando, a gente bota a mãe para correr, para poder ir realmente atrás. Mas é essa preocupação que a gente tem, desse atraso de diagnóstico, atraso de começar as terapias, atraso de ter inclusão na escola, de ter currículo adaptado. Uma coisa vai puxando a outra. Exato. E Camila, tem outra participação aqui da Jo, que ela fala que até recomenda que já se leve, né, os relatórios da neuropsicopedagoga, do TO e do psicólogo, da fono. Só que o que eu acho que algumas mães não chegam a fazer isso, porque aqui no CAESP, por exemplo, eles preferem que tenha laudo já do neuropediatra para começar as terapias. E alguns pais não têm financeiro para se pagar a neuropsicopedagoga, a TO, a psicóloga e a fono, para se ter esses relatórios e já ir para a neuro com os relatórios. Então, assim, infelizmente tem algumas burocracias, né, que temos que enfrentar. E aqui o serviço público só libera as terapias depois do laudo. Aqui também. No meu, aqui que eu digo aqui também, né, aqui nós temos a PAI, que ficou no caso, são as terapias da área da saúde mesmo, e o CAE, que é da área da educação. Eles também, é só com terapia. É por eles que você agenda um neuropediatra, é através deles. Mas eles só começam realmente a liberar, né, as terapias após ter um laudo. No atendimento pedagógico que eu faço, eu atendo independente de laudo. Independente, assim, a mãe chegou com as queixas, eu entro em contato com a escola. Se a escola for parceira, também falar, também responder o questionário, também estiver ali junto com a gente, eu já começo a fazer as atividades, a fazer a intervenção. Eu não espero pelo diagnóstico, não. Eu acho errado. Sinceramente, assim, falando, eu acho errado. Eu fiz toda a investigação particular, tanto TO, fono, psicóloga, psicopedagoga, foram todos particular. Aí depois que Duda já estava com o diagnóstico fechado, com laudo, que eu procurei o CAESP. Outra coisa, o CAESP só aceita os alunos que já estão na rede de educação. E na cidade vizinha aqui, Boquira, por exemplo, tem criança antes dos 3 que não estão na escola ainda. Aí tem isso também, que se está fora da escola, o CAESP e o CAEB não atende, porque o CAESP e o CAEB é da educação. Aí tem que ser aluno da rede pública. E na área da saúde não tem nenhum profissional aqui voltado para crianças. Tem só o CAPS, mas é para adultos. Veja só, quantas barreiras para você poder começar a ter as terapias para o seu filho. Muita burocracia. É difícil, muito difícil, assim. Eu tô com um caso que também não deixa de ser uma barreira, mas eu tô com um caso de uma amiga minha, muito próxima, que assim, o filho dela tem uma clínica, eles têm plano de saúde, mas aí no caso a barreira dela tá sendo o transporte. Para você ter noção, e isso também é um direito. Se dentro do município, do seu município, não fornece todas as terapias que está no laudo, essa criança já tem laudo, por exemplo, do neuropediatra, se no laudo tem três vezes terapias na semana, aí o seu município só fornece uma, você pode recorrer na justiça também e ir atrás para ter transporte para ir para outra cidade. E aí, no caso, a barreira dessa minha amiga está sendo justamente o transporte. Daí você tira, né? Do acesso, da permanência, do transporte, o quanto é difícil. Então, assim, isso é mais um motivo para você não ficar esperando. Porque imagine, com todas essas barreiras, a pessoa ainda ficar esperando até os 5 anos. Essa criança só vai ter terapia aos 7, aos 8. Complicado. Muito, muito complicado. E
aqui a prefeitura não libera transporte para terapias em clínica particular, não. Só para os lugares onde a cidade tem convênio, tipo, acho que Brumado. Tem um carro que leva para a policlínica, eu acho que para alguns outros hospitais, mas se tivesse um exemplo aqui de pessoas que tivessem plano de saúde e pedisse na prefeitura um transporte, teria que ser através de luta judicial, porque eles não liberam. Creio que não, né? Também nunca, mas creio que não, que tem essas questões mesmo. Camila, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre poda neural e neuroplasticidade, porque é um assunto muito importante e delicado. E Maria Eduarda hoje tem 9 anos, mas eu acho que até 14 anos, ou até, não sei, pode ter poda neural. Eu morro de medo, eu fico o tempo todo tentando estimular o cérebro de Duda para que isso não ocorra. E tem muitos casos de pais que têm filho com autismo grau de suporte, ou como chamava, leve, e não dão, assim, como é que eu posso dizer? Fica focado nesse grau leve e depois a criança chega a ter poda neural por conta disso, porque independente do grau, tem que ter terapia, tem que ter intervenção precoce e tem que ter muito cuidado com isso, para alguns pais não se acomodar e também para esses que estão ainda em investigação e falando, vou esperar, terem noção do quanto é importante essa intervenção precoce e o quanto é grave essa questão da poda neural. Sim, verdade. Essa questão que você falou aí, tanto a neuroplasticidade, né, nós temos ao longo de toda a nossa vida, só que na primeira infância, né, que justamente é do 0 aos 6 anos de idade, nós temos mais, né? A neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de mudar, se readaptar, aprender, se reorganizar, né? As conexões sinápticas, elas vão mudando, elas vão se formando, elas vão se fortalecendo justamente nesse período, né? Quando as pessoas falarem, as crianças são esponja, aprendem tudo, é justamente por conta dessa questão, a neuroplasticidade, é essa capacidade que o nosso cérebro tem. Temos por toda a vida, tanto que se perdemos um membro, né, se ficarmos a visão da gente, tivermos baixa visão, tivemos algum acidente, nós vamos nos readaptar. Essa readaptação é o nosso cérebro. O nosso cérebro é que comanda o corpo, é que comanda tudo. Então, se acontece essa readaptação em relação a tudo na nossa vida, é justamente por conta dessa questão da neuroplasticidade. Mas dos 0 aos 6 anos, isso acontece de uma forma mais intensiva e acontece mais vezes. Então, a nossa capacidade durante esse período, no caso das crianças, né, de 0 a 6 anos, é muito maior. Essa é a questão da neuroplasticidade. Se quiser saber com mais detalhes, né, você pode colocar no Google que vão aparecer inúmeros vídeos. Mas, assim, resumindo, né, e com uma linguagem acessível que dê para todo mundo entender, basicamente é isso. É a capacidade fantástica que o nosso cérebro tem de aprender, de reaprender, de se adaptar, de se readaptar e de criar essas conexões. E a partir dessas conexões, quanto mais você estimula, mais elas são fortalecidas e aquela habilidade você realmente adquire aquele conceito. Tem o pessoal que diz, quem anda de bicicleta nunca esquece. É isso. E aí essa questão de eu não sei andar de bicicleta, por sinal, não tive essa estimulação, aí essa conexão dos meus neurônios não aconteceu, por medo. Então a gente precisa estar estimulando as crianças justamente por conta disso. E aí vem o nosso grande medo, que foi o que você falou, a questão da poda neural, né? A poda neural também acontece em várias idades, mas de forma mais significativa aos 3, aos 5 e aos 7 anos. Pode ter uma diferença de meses, por exemplo, 2 anos e 10 meses, e aí acontecer. Que muitas vezes é o que algumas pessoas chamam de autismo regressivo, né? Aos 3 anos ou perto dos 3 anos, a criança batia palma, cantava parabéns, e aí ela teve uma poda neural e ela perdeu aquela habilidade. Só que aí algumas pessoas não sabem esse termo de poda neural e aí ficou como autismo regressivo.
que é uma criança que ela já é autista, não é que ela não era autista e a partir daí ela virou autista, né? Ela já era autista, mas aí as características dela não estavam tão evidentes, porque ainda a demanda social dela era pouca, né? Porque quando criança, não exigimos muito da criança quando a gente não sabe o diagnóstico. A gente acha que as crianças aprendem assim, né, como mágica. E aí a gente não sabe daquela criança não observou as características, ou as características não estão tão evidentes, a gente achava que estava tudo, né, conforme o padrão, e aí quando chega perto dos 3 anos, 2 anos um pouquinho, tem essa poda neural e a criança perde as habilidades, né, certas habilidades, aí os pais se desesperam. Mas também, aos 5 anos, também temos poda neural e aos 7 anos também. Todos nós temos. Isso é importante, né? E até mais velhos também nós temos. Só que o cérebro autista, né, ele já é um cérebro da neurodiversidade, da bondade, né, dos transtornos do neurodesenvolvimento, não só dos autistas. É um cérebro que tem um funcionamento diferente. As conexões sinápticas são diferentes. Então, assim, essa poda neural é diferente. Ela é mais significativa. Então, é por isso que existe essa quebra, né? Essa perda tão brusca de habilidades. Que antes você não notava, e aí, a partir dessa poda, você começa a notar. Então, o nosso medo, que muitas mães, quando a gente já tem um conhecimento a mais, né, e muitos terapeutas falam, é justamente em relação a isso. Eu vou dizer uma coisa, assim, nenhum terapeuta tinha me falado em relação a isso. Quem me falou em relação a isso, e Júlia já tinha 6 anos de idade, foi uma neuropsicóloga, se não me engano, é Suelen Barros. Você conhece, Fátima? Pronto. Essa Suelen, ela que ajudou a alfabetizar tudo através do método fônico. Pronto, foi a Suelen. E eu paguei, foi pago particular, nem que eu não pago plano, eu pago plano também. Mas assim, foi a parte, e ela que me explicou. Nenhum terapeuta até então, eu já tinha lido, mas não tinha entendido a gravidade, entendeu? Que eu precisava realmente correr atrás. Eu também contratei o serviço de Suelen, paguei 2 mentorias, eu acho, para ela, que daí foi que Duda começou a ler, né, através do método fônico, o método das boquinhas. E outra questão que está me deixando muito angustiada aqui ultimamente é que aqui no município e no município vizinho está tendo muita criança que não está sendo alfabetizada na idade certa. E para mim, teve pandemia, né, várias coisas, e para mim é o método mais eficaz para as crianças que não foram alfabetizadas na idade certa, que passou as janelas ali, né, a janela de aprendizagem, o método mais eficaz. Mas eu acho que nem todos os professores sabem disso, ou não usam o método na escola. E eu estou percebendo, até parentes meus, eu tenho um parente aí que ele já está com a autoestima baixa, porque ele percebe que os coleguinhas já sabem ler e ele não. E nem autismo não, acho que ele pode ter um pouco uma deficiência intelectual leve, mas assim, o quanto é importante os pais perceberem isso e não cobrar tanto da criança, buscar profissionais para sanar essas dificuldades. E eu estou muito inquieta com isso, porque eu sei que o método fônico funciona. Isso mesmo. O de Júlia também. Foi através do método fônico, através do método das boquinhas, que ele é fono-viso-articulatório, né? Ele é ótimo. Ele trabalha as articulações, os pontos articulatórios da língua, dos lábios, ele trabalha o visual e ele também trabalha o auditivo. Então, assim, lógico que pode funcionar 100%? Não, né? Não, e para isso, para saber se vai funcionar ou não, primeiro você tem que testar, você tem que fazer uma avaliação, né, anteriormente com a criança, e aí você tem que testar. A gente tem que dar todas as oportunidades possíveis para a criança, principalmente criança que tem algum tipo de deficiência. Então, assim, com Júlia, funcionou muito mesmo. Ela conseguiu, assim, até hoje, né, quando ela tem dúvida, porque ela ainda tem dúvida, né, eu digo que, assim, ela não está alfabetizada 100%. Ela está ainda nesse caminho. Não, ainda não. Ela está nesse caminho. Ela já lê, ela já escreve, mas, assim, ela ainda tem algumas trocas, ela ainda tem algumas dúvidas,
Mas, assim, quando a gente parte para os pontos articulatórios, quando ela olha para a minha boca ou para a boca de quem está falando com ela para, ela presta atenção e ela ouve, ela consegue. Às vezes eu pego até ela mesmo, que esse é o objetivo, né? É a criança não ficar dependente de uma outra pessoa. Mas é a criança mesmo ter consciência até o ponto de que ela mesma faça a movimentação da língua e dos lábios, né? E ela consiga sozinha. E aí eu vejo Júlia fazendo isso, isso é ótimo. No atendimento pedagógico, eu busco fazer muito isso. Eu busco fazer, às vezes, eu acho que ele não vai conseguir, mas eu tento com as crianças. Outra coisa, assim, que depois de dúvida que eu fui estudar, eu percebi, assim, é que a fala não é algo tão simples igual as pessoas pensam, que é algo, assim, espontâneo. Não. Tem todo um processo por trás. E a leitura também, gente, é um processo extremamente difícil e tem todo um processo por trás. Essa questão mesmo, a criança está aprendendo sobre consciência fonológica, né? Tem todo um processo. E os pais acham que as crianças têm que aprender assim, ó, de modo espontâneo. E não é assim, tudo é processo. E a questão dos métodos, eu acho que se a criança não está aprendendo, eu estava até comentando com a menina esses dias também, que na sala tem diversas crianças, né? E que tem diversos métodos, porque se a criança não está aprendendo, você tem que buscar um outro método. Eu sei que a vida do professor é muito difícil, eu nem cobro muito assim. Mas, procure outro método, busque outra intervenção, porque eu imagino que é muito difícil para uma criança ficar 5 horas na sala de aula sem saber o que ele está vendo ali na frente, o que ele está escrevendo aquilo. Eu acho que é muito frustrante. E essa questão da autoestima das crianças também, os pais têm que levar isso em conta. Porque muitas vezes TDAH mesmo é chamado de preguiçoso, né? E é muito frustrante. Isso, é isso mesmo. É horrível. Eu me coloco muito no lugar das crianças, principalmente agora que eu comecei a atender, né? Porque antes era só com Júlia, e aí Júlia sempre fortalecia a confiança dela, de que ela era maravilhosa, de que ela, assim, eu fiz o meu dever de casa com ela, e mesmo assim, durante muito tempo, ela não tinha segurança para falar. Por quê? Né? Ela ficava com medo da minha reação. Do que eu me desesperei quando eu peguei ela justamente no período da pandemia que você falou, né? Não conhecia a letra, não conhecia número, só queria falar inglês. Aí eu fiquei, assim, desesperada e eu deixava transparecer isso na minha voz. Então ela começou a ficar insegura. Mas, assim, eu pego alunos hoje em dia que eles têm realmente medo e realmente insegurança de falar, de fazer, porque eles não sabem. É aquilo assim, eu não vou nem tentar, porque se eu tentar, eu vou já... A professora já vai reclamar, a professora não vai me dar atenção, e aí eles já ficam já, né, com o pé atrás. E isso é muito importante, e a gente pega muito na escola, pelo menos aqui na região da gente, criança com 3, 4 anos, letra cursiva. Começando a mostrar, não mostra nem som de letra, a criança nunca viu, não sabe nem o que é som de letra. E B é B, não tem som, é só o B, é o nome da letra e é o som da letra na cabeça dessas crianças. E aí já é letra cursiva. Duda sempre foi muito boa de memorização. Então, o nome das letras ela sabia também os números também, ela memorizou bem os números, formas, essas coisas, ela nunca teve dificuldade, não. Ela é até boa de memória. Teve uma fase que ela memorizava as palavras, tipo escola, ela já memorizava. Achei que ela sabia ler, não sabia. Mas é realmente muito complicado. Essa questão da letra cursiva também, vem tantas coisas por trás, né? Até a forma você tem que fazer exercício de coordenação motora fina antes da letra cursiva. Então, eu percebo que algumas escolas realmente atropelam esses processos. Sim, é uma alfabetização precoce, super precoce. E aí as crianças que não conseguem acompanhar vão sendo deixadas de lado como se o erro fosse elas, o problema fosse elas. E não funciona assim, né? Na verdade, assim,
todos podem aprender. Toda criança, adulto, adolescente, idoso. Quem não sabe ensinar é a gente. Quem ainda não aprendeu a ensinar, porque nós também podemos aprender a ensinar, é a gente. Então, assim, às vezes, quando eu estou atendendo algum aluno, as mães ficam desesperadas quando ele não consegue corresponder àquelas atividades. Mas aí eu tranquilizo e falo, vai dar certo, calma. Quem ainda não aprendeu como ensinar, fui eu. Eu vou descobrir, porque ele vai me mostrar a melhor forma que é para ele, o caminho que é para ele. E se ele tiver já condicionado, porque às vezes tem muito terapeuta que condiciona as crianças a só fazer um tipo de atividade, porque é mais fácil para o terapeuta, não para a criança. E aí a gente vai descondicionar, vai mudar isso. Mas assim, tudo é um tempo, é uma construção realmente de formiguinha. Não se começa a alfabetização, né? Através de letra cursiva, como você disse, existem muitas coisas por trás, né? Quem quiser depois dar uma pesquisada mais a fundo em relação a isso, porque envolve muitas questões, né? Questões emocionais, questões motoras, cognitivas, tem todo um passo a passo que vem por trás, bem antes dessa questão de você pegar para escrever na letra cursiva. Mas assim, é o que eu digo para as mães, calma, né? A gente vai construindo isso aos poucos. O importante é não parar. É não ficar parado esperando as coisas acontecerem, porque não funciona desse jeito para nenhuma criança. E se for uma criança com deficiência, é aí que não funciona mesmo. E eu ouvi um médico falar uma vez que é importante, né, o trabalho dos profissionais, mas é importante também orientar e empoderar as famílias. Que eu me lembro que você falou que, não sei se foi a clínica ou a escola de Júlia que não te deu o PEI, que é um projeto, né, um documento educativo individualizado. Então, assim, é muito importante que as mães se informem, né, para ela ter esse empoderamento para cobrar as coisas. Eu sei que já é muita carga em cima das mães, mas se você não fizer pelo seu filho, ninguém vai fazer. Quase fiquei louca, assim, em cima da internet, vendo lives, vendo profissionais, conversando com outras mães, mas não tem outro caminho, gente. Tem que ser a gente. Tem que estar orientado para você cobrar. Então, tem professores daqui da rede municipal que nem sabem o que é PEI. E PEI é um documento que a escola tem que ter, tem que passar para os pais, você tem que saber o que estão ensinando para o seu filho. Outra coisa que eu já ouvi foi uma mãe falar que meu filho está lá e a terapeuta só faz brincadeira, eu só vejo meu filho brincar. E assim, que bom que ela brinca, né? Porque como é a terapia para uma criança, se não for pelo cognitivo, pelo brincar, né? Uma maneira legal, assim. Então, assim, mas todas as brincadeiras, até que Maria Eduarda, durante muito tempo, Duda só brincava com brinquedo educativo, porque é isso, através da brincadeira que vai ensinando a criança a ganhar habilidades. Então, assim, a mãe tem que se informar, gente, não tem outra saída. Os profissionais são importantes, sim, mas eu creio que acho que 80% da evolução do seu filho depende da família. Se a família não estiver orientada, organizada em prol da criança, nenhuma terapia funciona. Concordo. Eu sou assim também. Eu penso da mesma forma. Que assim, quando eu começo no atendimento pedagógico, a mãe tem que estar disposta. Viu? Tem que, se a mãe não é, ela vai virar. Porque eu pego no pé. Eu mando atividade, eu mando artigo, eu mando vídeo, eu boto no grupo, informação quase todo dia. E aí ela tem que ler, ela tem que estudar, ela tem que correr atrás, tem que estar junto comigo, tem que estar cobrando da escola, tem que estar indo atrás. Porque assim, ficar só esperando dos terapeutas, eu digo por experiência própria. Antes da pandemia, acho que por falta de conhecimento e por pouca idade também, então por falta de maturidade, né, eu era desse jeito. Eu achava que só levar para as terapias dava certo. Só levar para a escola dava certo. E aí foi na primeira semana da pandemia, quando eu fiquei em casa, que a escola disse, olha mãe, fechou a escola, você vai ter que começar a fazer as atividades com o Júlio em casa. Eu digo, tá certo, faço, crente que ia arrasar. Mas quando eu contei como fazer, minha filha,
Não, me desesperei, juro por Deus. Foi exatamente como você. Eu estudava muito, de noite. Assim, graças a Deus que eu tenho minha mãe, tinha e tenho minha mãe, porque me ajudou muito. Porque assim, eu me vi desesperada. Aí eu virei, sabe aquele cão farejador? Atrás de todos os terapeutas, atrás de todo mundo da escola, porque agora eles iam ter que fazer. Então, assim, depois desse choque, que assim, a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. O que eu e a Fátima tentamos fazer é ensinar pelo amor, é ensinar conversando, é ensinar explicando. Porque, assim, o que eu aprendi através de Júlia realmente foi difícil, porque você pegar uma criança, né, que já não era uma criança tão novinha, 5 anos por aí você vê que a criança não sabe fazer um bocado de coisa. Foi desesperador. E aí foi quando eu comecei me matriculei, foi faculdade, eu digo, agora eu vou, o que eu não sabia, eu vou descobrir agora. Justamente por conta disso, porque eu tinha muito medo de deixar na mão dos outros. Fiquei com medo de deixar novamente na mão dos outros. E é o que eu falo para as mães. Não vão deixar os filhos sobre minha única responsabilidade. A gente vai correr atrás, junto. Se a equipe multidisciplinar não é equipe, vai virar. Porque eu vou atrás da escola, eu peço o número da professora, eu falo com os terapeutas e eu fico no pé. Agora, lógico que eu não posso fazer milagre, porque tem gente que nem me responder, me responde. Nem para me enrolar. Assim, Camila, eu vou ver. Não, tem profissional que atende essas crianças que eu fico de cara, porque nem me respondem. E assim, aí eu falo com a mãe, eu digo, olha, a minha parte eu fiz, continuo aqui à disposição. Se o profissional quiser conversar comigo, quiser trocar informação, eu mando o meu relatório, eu mando foto, eu mando vídeo, o que eu tiver da criança eu mando. E é isso que tem que acontecer. As mães têm que estar conscientes que o trabalho de uma equipe é realmente uma equipe em prol da criança. O foco é a criança evoluir. O foco não é o profissional que é melhor, o profissional que faz mais, o profissional que tem a atividade mais cara, que comprou, que veio importado, não. O objetivo é o desenvolvimento da criança. Então tem que ser uma equipe, tem que estar todo mundo junto. Se puder ter supervisão, realmente tem que ter supervisão, é obrigatório, né? E o análise também tem que ter. Mas o resto da equipe, se for possível ter, também é importante. E assim, é algo que eu fico muito no pé, né, como mãe e como profissional, foi como você disse, essa questão da orientação da família. Porque se não tiver, se a família não tiver orientação, vai ficar assim, olhando para cima e não vai dar certo, não vai caminhar, não vai se desenvolver, e aí entra toda essa questão, né? Aí já vem a poda neural, já vem a regressão, e aí a criança vai ficando mais velha, a criança não vai querendo fazer, não quer mais fazer do mesmo jeito, o lúdico não funciona tanto quando a criança vai crescendo. Estou vivendo isso, amiga. Maria Eduarda está muito resistente em ir para o CAESP. E ela pergunta até... Por isso que eu acho importante também as crianças terem noção, mais ou menos, do que ela é. Porque, assim, Duda pergunta, por que meus familiares não vão para o CAESP e eu vou? Eu falei, filha, porque você é autista, você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento, as tias te ajudam. Eu tento explicar para ela por quê. E, assim, a família tem que... Muitas vezes, na pandemia, Duda ficou sem nenhum profissional. Aí eu tive que ser psicóloga, tive que ser terapeuta, tive que ser tudo. Outra coisa que você estava falando sobre AT, aqui não temos AT, outra coisa que me angustia muito, a prefeitura contrata pessoas que nem são psicólogos e as pessoas agem como se fossem cuidadores das crianças. E não tem coisa pior, que traz mais atraso para a criança do que fazer tudo por ela. E isso me angustia muito. Eu acho que as prefeituras tinham que trabalhar isso, capacitar os profissionais, porque está deixando muito a desejar essa parte aqui, tanto aqui quanto na cidade vizinha, que não tem nenhum AT. Outra questão aqui que é super grave é aqui na nossa cidade, na nossa região, não tem TO. Tem uma em Paramirim que só atende particular, que também a maioria não tem plano de saúde, e não tem TO. Eu levei durante muito tempo, só que paramos por conta do financeiro, e a saúde daqui
não tá nem aí para as famílias atípicas, para falar a verdade. Tem o CAESP, que é da educação, que eu dou graças a Deus que existe, funciona. Tem essa conversa entre o CAESP e as escolas, inclusive a psicóloga de Duda recentemente estava pedindo o número da professora, que é ótimo também. Um beijo aí para a tia Lúcia, que eu cobro muito e às vezes eu nem cobro, ela já me dá retorno, porque sabe a mãe chata que eu sou. E tem que ter, gente. Ninguém faz nada sozinho. Não adianta a mãe falar também, vou fazer tudo sozinha, vou estudar e fazer tudo sozinha. Não funciona. Não. Cada profissional tem um papel, cada um tem que assumir as suas responsabilidades. E também a educação e a saúde do município tem que arcar com sua responsabilidade, porque é até injusto deixar tudo nas costas da mãe. Mas cada um tem que arcar com sua responsabilidade, senão não funciona. Não adianta a criança fazer 40 dias de terapia e a família não ajudar, e também não adianta a mãe querer ela sozinha carregar o mundo nas costas e ser psicóloga, terapeuta, AT, tal, porque não funciona. Eu mesma, eu fiz um curso de ABA para pais e poderia fazer de AT para ser AT de Duda, porém eu sei que não ia dar certo. Também eu já estava quase louca, né? Não ia conseguir fazer mais essa função. Mas é isso, a importância do caminhar junto. Isso. Quando a gente diz que as mães precisam, tem que correr atrás, tem que estudar, tem que ir. Não é que a mãe vá pegar tudo, o mundo e pôr nas costas. Você precisa estudar para você entender a condição do seu filho e para você poder cobrar as outras pessoas, para você saber o que você tem que cobrar. Saiba delegar funções, que foi algo que eu aprendi, que foi uma psicóloga que eu estava tendo atendimento, que ela me falou, porque foi nessa mesma época que eu também estava me vendo tendo surtos, e aí, sério mesmo, muito mesmo. Eu tive Fátima, psicóloga do KS, a prova que eu falei para ela, Fátima, pelo amor de Deus, ajuda essas mães, eu estou enlouquecendo. Aí ela fez, acho que 1 ou 2 encontros online com as mães, porque eu não sabia mais o que fazer, não. Tava já no limite. No limite. Aí eu tive que ter. A gente fica, essa psicóloga mesmo disse para mim, ela chegou para mim e disse assim, Camila, é o seguinte, você vai escolher uma coisa, uma função, porque eu realmente queria, eu já estava com vontade de realmente entrar na área, só que eu não sabia em quê. Aí ela disse, escolha uma função e se dedique a isso, porque tudo você não vai, nem se você tivesse dinheiro e nem se você tivesse tempo de vida, você ia conseguir se especializar em tudo. E aí ficou aquilo martelando na minha cabeça, e aí eu tive consciência de que realmente não era possível, né? Eu tinha que estudar, eu tinha que saber realmente sobre TEA, eu tinha que conhecer realmente Júlia, mas assim, se eu queria entrar na área para realmente ajudar a Júlia e outras crianças, não ia ser com tudo. Eu precisava focar em alguma coisa, e é o que a gente diz. A família, né, a gente fala mais das mães, porque a gente sabe que o número maior de cuidadoras, né, cuidadoras nesse caso de realmente quem cuida da casa, quem cuida da criança, são as mães, infelizmente, né, os pais e toda a família deveriam se envolver, mas assim, a realidade, infelizmente, é essa, que são as mães que correm atrás. Então, assim, você precisa realmente estudar. Se você não precisa ser profissional, isso foi uma opção minha. Tem muitas mães que querem ser profissionais da área e tem mães que não querem. Se você não quiser ser profissional da área, não tem problema nenhum. Mas busque estudar e ser especialista no seu filho. Busque para ajudar o seu filho. Se o foco é esse, foque no seu filho. Se você quiser ajudar outras crianças, ótimo, você vai ser bem-vinda, você vai fortalecer. Mas assim, você não precisa ser especialista, porque tem muitas mães que perguntam isso para mim. Ah, Camila, eu vou precisar fazer faculdade? Eu digo, não, de forma alguma, a não ser que você queira. Mas você não precisa ser. Você não precisa se formar, ser uma pedagoga, ser fono, ser psicopedagoga, ser psicóloga, não precisa. Mas você precisa estudar para realmente conhecer e saber o que você tem que cobrar dos profissionais que estão atendendo o seu filho. Porque senão, não anda. A situação não anda. Como esse caso, assim, da sua cidade mesmo, de que a saúde não está nem aí, né? Não fornece o que era para fornecer, que é direito de vocês. Infelizmente, é uma tristeza mesmo. Eu acho também que é falta de
cobrança, Camila, falta de informação das famílias e falta de cobrança também, porque estão na zona de conforto, né? Enquanto não tiver mãe batendo lá e cobrando, eles não vão fazer realmente o que tem que fazer. E uma coisa que eu aprendi também nessa vida de mãe atípica é que não adianta você ficar na sua casa esperando as coisas acontecerem. Tem que sair de casa e gritar. E é luta atrás de luta. Parece jogo de videogame. Quando você acha que é uma que tá melhorando em uma coisa, lá vem outra. Duda, por exemplo, né, como eu te falei, era a questão do alfabetizar. Agora ela já sabe ler, mais ou menos, sabe escrever do jeito dela lá, tem que melhorar, tem. Mas eu já estou mais tranquila em relação a isso. Aí vem o quê? Puberdade precoce. Que agora tá tirando, assim, tô bem preocupada. E é uma questão que interfere na vida dela, tem muitas coisas que podem acontecer, mas aí é outro assunto que a gente vai falar depois. É isso mesmo. É por isso que, assim, por isso que a gente volta no assunto central da live, depois de tudo isso que a gente falou, né, todos esses assuntos que a gente abordou. Imagine tudo isso sem uma intervenção precoce, sem a criança ter um diagnóstico logo cedo, ter as terapias cedo, a família consciente correndo atrás, os terapeutas também, tudo caminhando, né? Não vai ser 100% perfeito, infelizmente, a gente sabe, deveria, mas infelizmente não é. Mas imagine, dentro de todo esse contexto que a gente falou, você ainda pegar uma criança que vai ter um diagnóstico tardio, por exemplo, só na adolescência ou na fase adulta, ou uma criança que tem até um diagnóstico com 7 anos, com 8 anos. É difícil você estimular a criança nessa idade. É difícil porque tem muitas coisas, como a Fátima disse, o emocional dessa criança já está abalado. A criança já perdeu muitas habilidades, então você vai ter que trabalhar com a criança para resgatar habilidades de muitos anos atrás. E às vezes a criança tem muita resistência, tem muita inflexibilidade, a criança não quer fazer, a criança não entende o porquê tem que fazer. O lúdico já não funciona tanto. E aí você parte para um ambiente naturalista, só que aquela criança não tem um repertório muito grande. E aí? Como é que fica? É bem mais difícil. Você vai precisar de um profissional muito mais capacitado, né? Não vai poder ter a formação e cursos básicos. Vai precisar realmente ser um profissional capacitado para poder resgatar aquela criança, entrar naquele mundo, movimentar tudo, porque realmente assim, a inflexibilidade a gente sabe que existe. E conforme a criança vai crescendo, vai ficando mais difícil. E outra pergunta que já me fizeram é que é o seguinte: sabemos que autismo não tem cura, né? Sim. E as pessoas perguntam, se não tem cura, para que fazer terapias? Para a criança conseguir acompanhar os pares, para a criança ter independência. Uma criança que for ter intervenção precoce antes dos 2 anos, provavelmente com 7, 8 anos, ela já vai ter autonomia, já vai ter uma independência e já vai ter sanado algumas dificuldades dela, né, com a ajuda dos profissionais. Então, assim, Maria Eduarda, psicologia, por exemplo, acho que vai ser para a vida toda, porque tem demandas que eu não consigo lidar. Só que da fono, por exemplo, se uma criança ela tiver a intervenção certa, talvez com 8, 10 anos essa criança tenha alta da fono. Sim. Então, a intervenção precoce é importante para isso, gente. Não é para curar autismo, que autismo não tem cura. É para que seu filho tenha independência, autonomia e acompanhe os pares. Maria Eduarda, hoje, ela estuda em uma sala regular e está acompanhando os pares. Tudo isso é por conta de muito trabalho por trás. Agora, imagina aí, se eu tivesse deixado para 6 anos entrar com intervenção precoce. Olha que ela foi com 3 anos, que já é, hoje, em 2023, já é correto. Não sei se é exatamente correto, mas a partir de 18 meses já pode ter intervenção, né? Pelo que eu li. Sim, isso mesmo. Isso mesmo. A partir dos 18 já é possível já diagnosticar e já começar, né? Já começar com a intervenção. Júlia também, por isso que a gente fala que Duda e Júlia são muito parecidas, porque Júlia também, nesse mesmo caminho de Duda, ela está na sala, né, de ensino regular, ela consegue acompanhar os pares. Lógico que tem alguns assuntos que ela tem mais dificuldade, ela precisa de mais atenção, precisa de adaptação curricular. Duda tem auxiliar pedagógico. Isso. Duda não tem AT, mas ela tem auxiliar pedagógico. Isso, ela tem. Júlia tem AT, que é pelo plano, não é pela escola. A escola fornece os cuidadores
Mas, como Júlia tem plano de saúde, ela tem AT. Na sala de aula dela tem também uma cuidadora maravilhosa que também fica com ela e fica com outra criança, né? Porque a Júlia, como já tem um pouco mais de autonomia, né? Não necessita. Mas, assim, não é que a gente vai deixar de lado. Existem momentos em que ela precisa. Por exemplo, na semana passada, Júlia teve uma crise na escola. E aí chorou muito, ficou muito nervosa. Pronto. Às vezes acontece na escola de Duda também. Pronto. Então é isso. Por mais que a criança tenha, né, autonomia, às vezes não precisa em si de uma cuidadora, de uma pessoa para levar no banheiro, para limpar, para dar comida, para limpar a boca. Não que isso não seja importante. É importante se for a necessidade da criança. Se não for a necessidade da criança, foi como a Fátima disse, não vai ajudar, só vai atrapalhar, porque a criança vai ficar dependente de ter aquela pessoa para fazer as coisas. E aí, essa sua fala, Fátima, já vai ser a minha última fala. Eu vou falar isso, vou encerrar e vou deixar para você, por conta do horário, em relação dessa questão da dependência e de ter uma pessoa para fazer tudo, para ajudar. E assim, nos atendimentos também. E também, interromper, depois de você finaliza, assim, tem crianças, dependendo do nível de esporte, que precisa do cuidador e do AT, porque o AT é mais um terapeuta ali para ajudar a comportamento, essas coisas. O cuidador, para precisar trocar fralda, não sei, se limpar, tal. E tem alguns que precisam às vezes não tem formação para auxiliar no pedagógico. Ou então o cuidador não tem formação para ser AT, para ajudar no terapêutico. Então, assim, é uma gama, é um número de profissionais que exige, assim, para que essa criança se desenvolva. Isso, é isso mesmo. É isso, consegue entender então cada um. Não entende. É isso que a prefeitura não consegue entender, que tem todo esse processo, até da área da saúde, ele vem dos terapeutas, ele vai passar por supervisão. O cuidador é essa questão mais física, né? De limpar, de realmente de cuidar, de dar comida, de levar no banheiro. Ainda temos o acompanhante especializado, que seria justamente essa pessoa da área pedagógica, né? Mas, infelizmente, não tem. Às vezes você pega, assim, esses cuidadores que eles querem fazer tudo pela criança. Às vezes a criança nem precisa. Mas aí eles querem já tomam a frente e fazem. E isso, assim, é um problema. É um problema. Se a sua criança ela não precisa, você tem que ver o que ela realmente necessita de ajuda e o que é que ela não necessita de ajuda. E aos poucos você tem que ir tirando essa ajuda. Porque foi como a Fátima disse, a gente precisa colocar Como? Eu não estou te ouvindo bem. Eu não te ouvi bem nas últimas falas. Eu acho que Você está me ouvindo agora? Por causa do tempo. Tá cortando o áudio. Eu acho que é o Instagram que vai derrubar a live. Aqui também teve uma queda de energia. Ficou fraquinha só, mas tá tudo bem. Pode fechar a sua fala e depois a gente despede, né? Pronto. Então, gente, só a minha última fala aqui pra gente poder encerrar, que a gente já passou muito do horário para não ficar muito cansativo. Quando eu vou atender algumas crianças, que eu pergunto o que a criança faz, o que a criança não faz, eu já começo a conversar com as mães justamente para poder ver o que a criança pode fazer. A criança pode organizar o seu guarda-roupa sozinha, a criança pode lavar os pratos, logicamente você vai tirar tudo que for de vidro, você vai tirar o que for de contar, faca, mas você vai deixar a criança fazer. Então, essa é a importância. Para a criança chegar nesse nível de fazer algo sozinho, precisa realmente ter as terapias, precisa ter intervenção, a família precisa estar orientada, porque se a família não tem orientação, a família se sente insegura e a família quer fazer tudo pela criança. Só que a gente tem que pensar o seguinte, não como mundo, não vou estar aqui para sempre. Deus me livre eu ir embora amanhã, mas se eu for,
eu, pelo menos, graças a Deus, eu tenho meu esposo, eu tenho minha mãe, Júlia tem a família do pai dela também, mas principalmente minha mãe. Mas, assim, outras famílias não têm, outras mães não têm com quem deixar, não têm com quem cuidar. E aí, como é que vai ser? Então, é por isso que a gente tanto fala, a gente tanto bate na tecla dessa questão da intervenção. É por isso também algumas pessoas acho que podem achar, meu Deus, o filho dela não tem nem 2 anos e ela já está indo atrás, ela já está buscando, caçando coisa. Eu realmente estou buscando assim, porque eu quero o melhor para o meu filho. Então é por isso que eu estou indo atrás. Então eu vou encerrar a minha fala, né? Quem quiser saber mais, quiser conversar, tiver alguma dúvida, tem aí o meu Instagram, tem o Instagram da Fátima, e pelo menos a gente está disponível, né, para poder orientar e ajudar. Sim, obrigada, Camila, por me convidar, né? Você está com um projeto aí de mães atípicas, né? Que vai estar sempre tendo live para informar a população. E antes de terminar, eu gostaria de indicar esse livro aqui, que eu terminei de ler, O Reizinho Autista, que é da Maíra Gaiato e do Gustavo Teixeira, porque também eu percebo que muitas mães, por a criança ter um diagnóstico, meio que super protege, deixa a criança fazer tudo, muitas vezes não cobra, às vezes até uma criança... Maria Eduarda mesmo é uma criança que está precisando de algumas correções, porque educação, assim, sabe? Porque não é porque a criança é autista que vai deixar de educar, ensinar o certo e o errado. E esse livro fala muito sobre isso, que as crianças, independente do diagnóstico, elas precisam ser educadas e precisam ser pessoas agradáveis, né? E é isso. Eu comprei na internet, acho que foi, eu esqueci o site, Amazon, foi na Amazon. Super indico. E também aqui explica muito sobre essa questão da... tudo sobre autismo. Ele começa falando todo, desde o início, tal, marcos de desenvolvimento, terapias, tudo, e depois ele fala sobre essa importância de os pais terem controle sobre a criança e educar a criança, porque não é porque a criança é autista que vai fazer tudo em casa e mandar no pai e na mãe, né? Por isso que é o reizinho autista. E quero dizer também que eu estarei sempre disponível para falar sobre esse assunto. Eu não tenho nenhuma formação ainda nessa área, mas já fiz curso de aba para pais, fiz mentoria, fiz vários cursos, só que mais voltado para a Duda mesmo. Ainda não sou igual a Camila, que tem um curso, né, para atender outras crianças. Mas aqui no Instagram e no YouTube também eu faço vídeo tentando informar, porque o tema da campanha do autismo esse ano é isso, mais informação, menos preconceito. E eu acredito muito nisso. Só se combate preconceito com informação. E é isso, estou sempre disponível. Se alguma mãe tiver meu contato, pode me perguntar. Qualquer rede social que eu vou sempre responder vocês. E é sempre um prazer estar falando sobre esse assunto por aqui. Obrigada, Camila. Abraço para Ícaro, para a Júlia. Seu filho são lindos, tem uma mãe maravilhosa. Um beijo, gente. Muito obrigada, viu? A gente vai estar tendo mais lives. Eu queria no mês de março ter feito mais, mas só que a correria do dia a dia, a rotina não deu. Mas iniciamos agora novamente com a Fátima. Primeiro foi com a Isa, agora com a Fátima. Mães atípicas maravilhosas, que tem muito para agregar, muito para ensinar a gente, né? Como a gente sempre falou, sem a família não anda, não tem desenvolvimento. Então, o objetivo das lives é justamente esse. Obrigada, Fátima, por aceitar o convite. Um beijo para você, seu esposo, para a Duda. Tudo de bom para você. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.